Para que a gente possa entender o, a forma que, do meu ponto de vista, não tem melhor forma do que essa, né? Na verdade, todos os desenvolvimentos de qualquer competência humana vai ser desenvolvida por meio desse mecanismo, o mecanismo do condicionamento. O corpo humano, vamos começar desde o princípio, para que você possa entender isso. O corpo humano ele foi projetado para se adaptar às circunstâncias. Então, se em um determinado momento você está, por exemplo, dentro de um ambiente com uma temperatura baixa, o teu corpo, ele de uma certa forma vai se esforçar para produzir mais calor, né? E para de uma certa forma te proporcionar uma temperatura corpórea mais ideal. E de uma certa forma, essa inteligência faz com que você consiga manter o calor ideal do corpo. E olha esse exemplo aqui. Você já tomou banho de água fria? Se joga debaixo de um chuveiro de água fria e você vai ver que o seu corpo ele vai se adaptar à temperatura da água. E que de uma certa forma, você depois de um tempo já não vai sentir mais aquela dor que a gente sente no início do banho frio. Eu tomo banho frio todos os dias. E o início é sempre bem complicado. Você sente aquela água fria. Cara, eu não sei descrever muito bem a sensação, mas você sente dor. Você sente um início, um princípio de dor ali no corpo. E com o tempo, à medida que você vai ficando debaixo do chuveiro, né, vai dando aquelas tremidas, o corpo ele vai se igualando à temperatura da água. E com o tempo, você não sente mais dor nenhuma por estar debaixo de uma água fria. Por que isso acontece? Porque o seu corpo é feito para se adaptar a certas circunstâncias de temperatura e pressão. Ele vai se adaptar, ele vai fazer algo para se adaptar àquela condição de temperatura e pressão. E o nome desse mecanismo, que basicamente eu dei, é o mecanismo do condicionamento. Por quê? Porque o seu corpo ele vai se condicionar às novas circunstâncias. Por isso que eu dei esse nome de mecanismo do condicionamento. O mecanismo de condicionamento é quando você, de uma certa forma, começa a empregar um treinamento para se adaptar a uma certa circunstância. De uma certa forma é isso. Né? Então, basicamente, é lógico que ele se dá, né? O mecanismo do condicionamento só é possível porque o corpo ele tem esse mecanismo mesmo de adaptação. E essa capacidade de se condicionar às coisas. Então, quando alguém, por exemplo, é ansioso, é porque ele está executando um certo condicionamento que permite com que ele seja ansioso. Lembrando que a ansiedade ela vem da preocupação do futuro. É quando eu imagino, eu projeto o futuro, que basicamente ele é hipotético,
porque ele não ainda se tornou uma realidade. O futuro ele é sempre hipotético, você não sabe o que é. Na verdade, você está projetando e as sensações físicas você sente no presente. Lembrando do modelo cognitivo. Pensamento gera emoção que pode vir a gerar reações físicas ou um comportamento. Modelo cognitivo. Então, quando eu experimento as reações físicas da ansiedade, eu só simplesmente estou experimentando as reações físicas que advêm por eu temer o futuro, o qual eu espero. Não é o futuro que é. Eu estou temendo uma projeção. Eu estou temendo uma aparência. Não é o que é. É o que eu acredito ser. E eu temo aquilo que eu acredito ser. E então se constitui a ansiedade em mim. Entende? Eu estou executando um condicionamento. Não é verdade? Quando eu projeto um futuro hipotético, o qual eu temo, e eu imagino este futuro, o medo toma conta de mim. Eu estou executando um condicionamento para ser. Eu tô executando um mecanismo que me conduz à ansiedade. Eu imagino, projeto futuro hipotético e sinto as consequências desse futuro hipotético em mim, no presente. Por isso que quando se refere à ansiedade, muitas vezes se falam em antecipar o futuro. Por que antecipar o futuro? Porque o futuro não aconteceu. Eu estou projetando ele aqui. E essa projeção move aqui, porque isso vai causar certos movimentos internos. Não é verdade? Derivados do medo desse futuro hipotético. Que lógico, né? Essa ansiedade, a ansiedade, ela tem a ver com o medo, ela está completamente ligada com o medo. Porque a ansiedade é o medo do futuro que gera preocupação. Então, quando eu começo a estabelecer um condicionamento para não mais navegar para o futuro e preocupar-me com o evento futuro. E então, eu começo a me manter no agora, eu começo a me manter no. Quando eu começo a me treinar para me manter no agora, para me manter no presente, é que eu começo a ser eficiente contra a ansiedade. Entende? O que é esse me manter no presente? É quando eu percebo em mim que eu estou antecipando o futuro. E eu basicamente começo a internalizar em mim, e isso basicamente é conduzido pela autofala, né? É quando eu começo a dizer para mim mesmo, peraí, não. O futuro é algo que ainda não existe. O futuro a Deus pertence. O futuro é algo que ainda não existe. Eu estou no presente, isso o qual eu estou projetando aqui não ainda pertence à minha realidade. Então eu não vou me preocupar com isso agora. Sem preocupações. O futuro é Deus. Não, nem sei se realmente isso que eu estou projetando vai acontecer. Porque a verdade é que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Na verdade, a gente mais projeta os infortúnios do que muitas vezes passa por eles. Então, vamos dar um tempo.
Não tem por que estar preocupado agora. Não tem porquê. Isso não é pertencente à minha realidade. Isso é simplesmente uma projeção minha, né? Devido ao fato de eu ter uma imaginação, devido ao fato de eu poder, de uma certa forma, projetar o passado e o futuro na minha mente. A imaginação me dá essa liberdade. Eu acabo usando essa liberdade de maneira burra. E então eu começo a projetar cenários que, de uma certa forma, me amedrontam no futuro. E então eu começo a condicionar-me como uma musculatura a estar ansioso. Entenda que isso é curioso, mas a ansiedade ela é um condicionamento, muitas vezes, que nós executamos ao longo da nossa vida. E que a gente precisa agora executar o treinamento de não ser mais ansioso. Da mesma forma que nós executamos o condicionamento que nos conduziu à ansiedade, precisamos executar o condicionamento que vai me tirar de lá. O condicionamento que vai me tirar de lá é o viver o agora. É o viver o presente. É entender que isso é uma projeção e não uma realidade. É entender que eu não tenho motivos para me preocupar. Por quê? Porque ainda não aconteceu, ainda não pertence à minha estrutura da realidade. Quando a gente começa a agregar essa inteligência na nossa vida, começa a sair do futuro, começa a deixar o futuro um pouco de lado, despreocupado, e eu desfruto do meu agora. Eu desfruto desse momento que de fato é o momento real. O amanhã, ele só vai ser real no amanhã. O hoje e o agora é o que é real. Se há um tempo que possuo, é o hoje. Meu passado está morto. Meu futuro virá a nascer. O momento que tenho é apenas este. Este momento morrerá no passado e nasceu de um futuro. Há 3 anos atrás, o hoje era futuro. Não é verdade? Nasceu. E agora é passado. E amanhã será passado. Morreu. E o futuro, que é o amanhã, nasceu. E é assim que o tempo vai. Você está sempre pisando em cima do agora. Sabe aquele tapete que fica na beira das portas de boas-vindas? Seja bem-vindo ao meu lar. Geralmente está escrito isso nele. É como se você estivesse sempre pisando naquele tapete e nunca saindo de cima dele, sabe? Não sei por que eu tenho essa imaginação. É um pouco doido, mas eu tenho essa imaginação. E é como se você estivesse sempre com os pés em cima daquele tapete, assim, ó. Seja bem-vindo ao meu lar, mas substitui esse seja bem-vindo ao meu lar por agora. Então você está sempre pisando no agora, meu amigo. E os seus pés não saem de lá. Entende? Então é importante executar esse treinamento de estar sempre no agora e deixar um pouco o futuro de lado.